E aí pessoal da Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Iribarne e você está no Filodoxia para a crítica de Feito na América. Bora lá? Bom, e para começar, vamos logo deixando o seu curtir, o seu joinha aí e se inscrevendo no Filodoxia. E caso você já seja inscrito, divulgue a palavra, divulgue o Filodoxia por aí, beleza? Bom pessoal, Feito na América é o segundo filme do ano do Tom Cruise. O primeiro foi o famigerado A Múmia. E agora Tom Cruise nos brinda com Feito na América. Feito na América é dirigido por Doug Liman. Doug Liman é o diretor responsável por filmes como Jumper, Senhor e Senhora Smith, o primeiro, A Identidade Bourne, e Na Mira do Atirador. Aliás, esse último, um dos melhores, se não o melhor filme do diretor. Então é um bom diretor. Outra coisa importante de se frisar aqui, que também tem um aspecto muito bom no filme, é a questão da direção de fotografia. A direção de fotografia desse filme é do uruguaio radicado brasileiro César Charlone. Ele é diretor de fotografia de filmes como, por exemplo, Cidade de Deus, Ensaio sobre a Cegueira, O Jardineiro Fiel, enfim, o diretor de fotografia do Fernando Meirelles. Então você tem aí dois aspectos que, de saída, já fazem com que o filme prometa ser algo bom. Um diretor competente, um bom diretor com um bom currículo, assim como um bom diretor de fotografia. Juntando esses dois, você tem quase que a receita para o sucesso. Será que foi assim? Não sei. O filme conta a história real do piloto Barry Seal, que aparece também na primeira temporada de Narcos. Rapidamente ele aparece. Mas assim, o filme não tem a pretensão de ser uma cinebiografia. Muito pelo contrário. Se você for parar para observar, o Barry Seal ele é muito mais feio, muito menos galante do que o Tom Cruise. Aliás, eu já faço aqui logo, de repente, essa crítica. Quem sabe talvez não seria o caso de Tom Cruise arriscar um pouco mais e sair um pouco da figura do galã, se enfeiando um pouco mais, como por exemplo aconteceu com a Charlize Theron em Monsters. De repente, Tom Cruise perdeu uma boa oportunidade nesse sentido. O filme conta a história de Barry Seal, que é uma espécie de agente duplo. Ele começa trabalhando como piloto de aviação comercial, piloto civil. A primeira sequência é bastante bem executada porque mostra o quão enfadonha está sendo a sua tarefa, o seu dia a dia. E aí ele é convidado para trabalhar junto à CIA, mas ele começa também a agir como agente duplo, fazendo a entrega de drogas e armas para o cartel de Medellín. Goddamn genius! You are an airline pilot, Barry. That's how you support this family. This is gonna be good for us. Is this all legal? You trust me? No. Vamos aí aos aspectos que eu gostei no filme. Primeira questão, a atuação do Tom Cruise. O Tom Cruise está muito bem no filme, assim, ele consegue ir um pouco além da questão da fisicalidade de herói de ação que ele vem apresentando nas suas últimas sequências de filme. Então aqui você vê um pouco mais do personagem, apesar de que eu, Iribarne, acho que ele poderia ter se libertado um pouco mais da sua vaidade, do seu estilo de galã. É importante salientar que a atuação dele está acima da média do que ele vem apresentando. E o filme é muito focado e fundamentado no carisma do Tom Cruise. O Barry Seal que o Tom Cruise nos entrega é extremamente galanteador, sedutor, divertido e é isso que segura o filme. Outra coisa importante e outra coisa fundamental para o filme funcionar é a direção de fotografia do César Charlone junto com a direção em si do Doug Liman. Mas falando da direção de fotografia, tem um aspecto de VHS no filme. Ele usa sobretudo dois tipos de tonalidades de cor, que é um verde, né, um verde militar, um verde mostarda, digamos assim, e um próprio tom sépia, um tom amarelado. Então tem muito esses dois tons, o esverdeado e o alaranjado, e esses tons ajudam a dar a paleta de cor da transição dos anos 70 até início dos anos 90. O filme passa por diferentes décadas e a direção de fotografia do César Charlone é bastante efetiva e acrescenta ao filme. Você vê que a direção de fotografia de filmes como Cidade de Deus, Ensaio sobre a Cegueira e Jardineiro Fiel encaixa muito bem no filme. O filme tem algumas sequências em que a câmera está no ombro acompanhando o personagem e isso acrescenta a trama, dá um dinamismo à trama, junto, é claro, com a direção do Doug Liman, que ela é bastante ágil. Uma coisa bacana que o Doug Liman, junto com o César Charlone, diretor e diretor de fotografia, optaram por fazer é a questão do uso de fita VHS numa espécie de formato de vlog. O Barry Seal ele vai gravando as fitas como também instrumento para se precaver e algumas cenas, se não me engano 3 ou 4 cenas, são falando diretamente para a câmera. Isso fez com que
de modo bem efetivo e bem sucedido, a apresentação e a aproximação do Barry Seal com a audiência ficasse bem sucedida mesmo, que o Barry Seal se tornasse íntimo do espectador por conta desse formato de vlog. Isso é um ponto bem positivo do filme que funcionou bastante, e eu acho que aproximou e deu uma substância ao personagem que, se não tivesse esse aspecto, talvez se perderia. Aqui eu já vou falar dos aspectos que eu não gostei muito no filme. Aí eu volto para a questão do elenco. Excetuando o Tom Cruise e mais outros dois atores, que é o Domhnall Gleeson, que faz o Scaffer, que é o agente da CIA que traz o Barry Seal para trabalhar com a CIA, e o Caleb Jones, que faz o JB, que é o irmão, que é o cunhado, se eu não me engano. É cunhado, o irmão da mulher? Certamente que sim. São duas atuações boas, eu prefiro a do Caleb Jones no JB, apesar de aparecer pouquinho. Mas assim, no geral, o elenco secundário que orbita em volta do Barry Seal é bem fraco, não tem muita coisa a acrescentar, sobretudo o elenco dos traficantes. É o B do B do B e torna genérico personagens que são importantes, como por exemplo o Pablo Escobar. O Pablo Escobar é mais secundário do que genérico, sei lá, cara, é um elenco muito ruim, muito mal escalado, isso é um ponto extremamente negativo pro filme. Outra coisa que eu não gostei no filme é que, assim, ele mostra no trailer pra gente e ele tem algumas sequências de passagem de tempo e mostrando o enriquecimento muito rápido do Barry Seal, como ele vai subindo nessa hierarquia de poder e tal, vai conseguindo as suas coisas. Tem sequências, tem montagens muito dinâmicas dentro do filme, mas essas montagens não conseguem se manter durante o filme perde ritmo, o filme tem muito menos de ação do que o trailer nos vende. O filme, por muitas vezes, se torna arrastado, se torna chato. E como tem muita coisa acontecendo em um período muito longo de tempo, o filme vai, se eu não me engano, de 78 até 86, 89. Como acontece muita coisa na vida do Barry Seal, você às vezes acaba se importando pouco e isso acaba perdendo um pouco o sentido. E você se desconecta do filme por conta dessa não fluidez que o filme apresenta. Apesar de ser dinâmico, apesar de ser ágil, ele é um pouco impessoal. As ações, as repercussões não têm impacto, sobretudo no espectador. Existem alguns eventos, por exemplo, envolvendo o JB, que é o irmão da esposa do Barry Seal, que é o personagem do Tom Cruise, que é dramático, mas que o impacto dessa sequência, desse evento, não é sentido. Então isso faz com que você se desconecte do filme, entendeu? Próprias situações que acontecem com o Barry Seal no terceiro ato do filme, no final do filme, você também pouco se importa. Esses foram os aspectos que eu gostei menos no filme. Bom, é isso, pessoal. Para Feito na América, minha nota é 7. Nota 7. O filme não é o melhor filme de entretenimento, o filme não é a melhor cinebiografia, não é o melhor filme do ano, muito menos filme de ação, até porque, por exemplo, Kingsman 2 está chegando aí, mas é um filme que cumpre o seu papel, que entrega uma história interessante, que tem um ritmo cadenciado, que tem um Tom Cruise numa atuação extremamente competente e acima da média, então por isso um filme nota 7, beleza? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, de se inscrever no Filodoxia e de divulgar o canal, beleza? We're expanding operations, Barry. The devil you know, the devil you know, the devil you don't. The devil you know, the devil you don't. Roscoe dug this up in the backyard. There are bills blowing around everywhere. I'll rake it up in the morning.